Olá, você está no curso online gratuito. Eu sou a professora Letícia, de português. O nosso assunto de hoje é o período composto, as orações subordinadas substantivas. Lembrando que o período simples só tem um verbo e o período composto tem mais de um verbo. Nós já vimos as orações coordenadas, que são independentes, e agora são as orações subordinadas, em que a oração subordinada depende da oração principal, depende sintaticamente da oração principal. Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas, lembrando que tem as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. As orações subordinadas substantivas, elas exercem sintaticamente a função que normalmente os substantivos exercem. Então, de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. As orações subordinadas substantivas, elas começam com conjunção integrante, as conjunções integrantes que ou se. Então, sempre você separa a oração principal da oração subordinada na conjunção integrante. A oração subordinada substantiva subjetiva exerce a função sintática de sujeito da oração principal. Então, quando isso vai acontecer? Quando você olha para a oração principal, não tem sujeito na oração principal. Então, a oração subordinada exerce a função de sujeito da oração principal. Olha só, convém que você estude mais. Tem sujeito na oração principal? Convém? Não tem. Então, que você estude mais é a oração subordinada que tem função de sujeito da oração principal. Para identificar as orações substantivas, para não confundir as substantivas com as adjetivas ou com as adverbiais, nós podemos fazer um macetinho. Pode trocar a oração subordinada por isso. Então, dá para falar convém isso? Dá para falar. Então, se você troca por isso, identifica a função sintática de isso. Isso convém, é sujeito, não é? Então, a oração subordinada funciona como sujeito da oração principal. Que você estude mais é o sujeito de convém. Por isso, é a oração subordinada substantiva subjetiva. É importante que você estude mais. Tem sujeito na oração principal? Não tem. A oração subordinada, então, funciona como sujeito da oração principal. Então, é importante, oração principal, que você estude mais. A oração subordinada aí começa com a conjunção integrante que. Então, eu separo antes da conjunção integrante, que você estude mais. Funciona como sujeito da oração principal, por isso é a oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada substantiva objetiva direta exerce função de objeto direto da oração principal. Então, quando acontece? Quando você olha lá na oração principal, tem um verbo transitivo direto. E aí, na oração principal, não tem um objeto direto. Então, todo verbo transitivo direto não precisa de objeto direto? Precisa. Se o objeto direto não está na oração principal, vai estar onde? Na oração subordinada. Então, a oração subordinada exerce o papel de objeto direto da oração principal. Quero que você seja feliz. Quero, eu tenho aí o sujeito oculto eu, quero verbo transitivo direto, separo antes da conjunção que você seja feliz é o objeto direto. Posso falar quero isso? Posso. Se eu digo quero isso, o isso não é objeto direto do quero? Então, que você seja feliz, objeto direto do quero. Como é uma oração, eu não posso classificar só como objeto direto. Então, é uma oração subordinada, porque depende da oração principal, substantiva, objetiva, direta. Veja se as luzes estão apagadas. Veja, verbo transitivo direto. O que? Se as luzes estão apagadas. Se as luzes estão apagadas, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque exerce função de objeto direto da oração principal. Então, temos aí a conjunção integrante se. Veja se as luzes estão apagadas. A mesma coisa com as subordinadas substantivas objetivas indiretas. Só que eu tenho na oração principal um verbo transitivo indireto. Necessariamente, a oração subordinada, ela vai começar com uma preposição. Por quê? Porque todo verbo transitivo indireto exige um complemento, que é o objeto indireto, que exige a preposição. Lembre-se de que a vida é breve. Lembre-se, verbo transitivo indireto, de que? Quem se lembra de alguma coisa, de que a vida é breve. Neste caso, eu separo antes da preposição e não antes da conjunção.
Lembre-se, oração principal, de que a vida é breve, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Lembre-se disso. O disso é objeto indireto, não é? Então, de que a vida é breve, é a oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Outro exemplo. Necessito de que me ajudem. Necessito, verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de alguma coisa. De que me ajudem, objeto indireto. É oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Já a completiva nominal também tem a preposição, porque o complemento nominal ele vem iniciado por preposição. Por isso, a gente não pode confundir a completiva nominal com a objetiva indireta. Qual é a diferença? A diferença é que a completiva nominal completa o sentido de um nome da oração principal e a objetiva indireta completa o sentido do verbo. Ela tinha necessidade de que a ajudassem. Então, lembra da objetiva indireta? Necessito de que me ajudem. E aqui, ela tinha necessidade. Necessito é um verbo. Necessidade é um nome. Então, de que ajudassem completa o sentido de necessidade, e não do verbo tinha. Tinha o quê? Necessidade. Necessidade de quê? De que ajudassem. Então, você pensa assim, tinha de que ajudassem ou necessidade de que ajudassem? Necessidade de que ajudassem. Então, de que ajudassem completa o sentido de necessidade, que é um nome. Por isso, completiva nominal. Tínhamos esperança de que ele voltasse. De que ele voltasse também está completando o sentido de esperança, que é um nome e não um verbo. Por isso, completiva nominal. Os dois exemplos iniciam com preposição, o de. Então, eu corto sempre antes da preposição. Tínhamos esperança, oração principal, de que ele voltasse, oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque completa o sentido de um nome da oração principal. Já a oração predicativa, ela tem função de predicativo. Quando isso vai acontecer? Na oração principal, eu tenho um verbo de ligação. Eu tenho sujeito, verbo de ligação. Sempre que eu tenho sujeito, verbo de ligação, o que eu tenho depois? Predicativo. Então, não é diferente com as orações. O problema é que não temos tempo. Tem o sujeito, o problema é verbo de ligação, que não temos tempo, funciona como predicativo do sujeito, que é o problema. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Ah, professora, eu não lembro de predicativo. Lembra assim, olha, a menina é bonita. A menina, sujeito, verbo de ligação, o é, e bonita, predicativo do sujeito. É a mesma coisa aqui, só que aqui é uma oração, por isso que é oração subordinada, substantiva, predicativa, tem um verbo. Então, o problema é que não temos tempo. O problema é isso. Isso não é predicativo? Então, a oração tem função de predicativo. A verdade era que não se entendiam. A verdade, sujeito, era verbo de ligação, que não se entendiam, predicativo do sujeito. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. Lembre-se sempre de que na oração principal tem que ter um verbo de ligação para que a oração subordinada funcione como predicativo. E a oração apositiva é a mais fácil de identificar. O aposto é um termo que explica um outro termo, não é? Então, a oração apositiva, ela explica um termo da oração principal. Ela inicia com 2 pontos. Só sei uma coisa, que nada sei. Você corta antes dos 2 pontos, tem também a conjunção integrante que te ajuda a identificar onde começa a oração subordinada. Então, o que é a conjunção integrante? Só sei uma coisa, oração principal, que nada sei, oração subordinada substantiva. Apositiva, ela tem função de aposto da oração principal. De você, espero apenas isto, que suma. O que suma está relacionado com o isto, a palavra da oração principal. Então, temos aí a oração subordinada substantiva, apositiva. Ela explica um termo da oração principal. O que eu quero? Que suma. Então, lembrando, as orações subordinadas substantivas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. A oração subordinada exerce, então, a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto em relação à oração principal. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço e até a próxima.